Elas viveram na cidade no início do século passado e sofriam discriminação até na morte, porque eram consideradas impuras e não podiam ser enterradas no cemitério israelita. As ruas de São Paulo e do Rio de Janeiro receberam por quase um século um grupo de mulheres imigrantes que se prostituíam. Nascidas no leste europeu, são conhecidas como polacas. Elas eram judias, pobres e quase sempre analfabetas. Saíram de seus países fugidas com medo do antissemitismo. O relato mais antigo da chegada das polacas foi em 1867. A comunidade judaica recebia as mulheres com muito preconceito. Então essas mulheres eram enganadas, normalmente vinham de aldeias muito pobres, né? Do interior da Europa Oriental, de terras polonesas, de terras alemãs, terras austríacas, russas. Apareciam rapazes bem vestidos, com poder de sedução. E eles abordavam jovens, moças assim, muito novas, normalmente pobres, e oferecia para elas um futuro que elas não poderiam ter jamais naquela Europa empobrecida e saída da guerra. Este é um cemitério praticamente só de mulheres. Ele fica quase escondido atrás do cemitério de Inhaúma, no Rio, e está abandonado. Desde 1963, ninguém é enterrado aqui. As polacas faziam parte do grupo mais pobre. Elas eram, digamos, as mulheres de janela ou as mulheres públicas que pertenciam, digamos, ao nível, na escala mais baixa. Né? Eram moças que eram prostituídas na Europa, com a falsa promessa de casamento. No navio elas já eram prostituídas pela máfia judaica e aqui chegavam, iam para os bordéis de baixo nível, ali no entorno também da Praça 11 e depois no Mangue. Normalmente elas saíam da Europa, passavam por Buenos Aires, porque havia uma preferência por mulheres mais jovens em Buenos Aires, e muitas delas, depois de Buenos Aires, vinham para o Rio de Janeiro. Elas formaram a primeira Hevra Kadisha, que é a primeira sociedade de enterro judaica no Rio. Juntaram dinheiro para comprar um pedaço de terreno em Auma para fazer um cemitério. Para elas, a coisa mais importante da vida virou a morte. Então elas queriam ser enterradas como judias, mas não podiam ser enterradas não tinham outros cemitérios judeus, mas mesmo se tivessem, elas não tinham ordem de entrar porque elas eram consideradas sujas para a religião. E também tinha uma sinagoga na Afonso Cavalcante, que deve ser a primeira sinagoga no mundo dirigida por mulheres. Assim como os judeus, ao longo dos séculos, eram perseguidos e não podiam entrar em determinados lugares, e essas mulheres sendo barradas também de participar de um evento, elas se tornaram os judeus dos judeus. Que estava tão abandonado que tinha capim que ultrapassava as lápides, porque tem algumas lápides que têm esculturas, né? Tem o Moisés, tem as tábuas da lei. O resultado foi que algumas lápides estavam perfeitas e uma grande parte delas só tinha a parte de cimento. Não tinha nome, não tinha nada. E foi aí que eu fui perceber que existia uma organização que tomava conta delas, era autônoma. Elas tinham uma organização interna, a tal da Associação Feminina, um sistema de ajuda. Centenas dessas mulheres foram enterradas nesse cemitério na zona norte do Rio. O cemitério em Inhaúma tem 800 túmulos, entre as polacas, filhos e maridos. Um arquivo encontrado na década de 80 facilitou a identificação das pessoas ali enterradas. Hoje, as lápides que foram recuperadas ganham inscrições com nomes e datas. Condenadas à dor e à exclusão social por todos, até mesmo pelos próprios judeus que se diziam puros, porque com o dinheiro que tinham puderam escapar da miséria que nos perseguia, puros porque puderam comprar aceitação, puros porque não tiveram que ver suas esposas, filhas prostituídas por cartas, perseguida pela polícia, discriminada por todos, condenadas à perseguição. Mas nós, com a nossa força, conseguimos vencer. Criamos um território de solidariedade nesse lodaçal, um território sem exclusão, onde todos, sem exceção, podiam praticar os ritos ancestrais de nossa fé judaica, todos, até mesmo os cátaros, por piores que fossem. Todos tinham
E têm direito a escutar a leitura sagrada da Torá, na sinagoga que nós construímos. Todos tinham e têm direito ao enterro digno, no cemitério que nós constituímos. O primeiro cemitério israelita do Rio de Janeiro, antes mesmo do que o cemitério dos puros.